Enfim, bora conversar um pouco. Gravei um vídeo nesse modelo, sentada na minha cama, com minha almofada na perna, num tempinho gostoso, com uma blusa de frio que eu amo usar. Gente, tipo, se vocês me verem no dia a dia, eu sempre vou estar de roupa mais curta, assim, bermuda, regata, porque eu sinto muito calor, Mas não é porque a moto passando, nem sei se dá pra ouvir. Mas enfim, não é porque eu não gosto de usar calça, tênis e blusa de manga comprida. É porque eu não aguento, eu sinto calor e eu passo mal mesmo, de calor. Enfim, então qualquer oportunidade que eu tenho de botar uma roupa mais quentinha, uma coisa mais assim, tampada, eu acho tão gostoso. Só não vou botar um capuz, porque, né? Enfim, vocês verem minha cara, a gente tá conversando, batendo um papo aqui, então é bom a gente se ver. Mas, gente, igual eu falei, eu gostei muito de gravar esse vídeo, assim, uma coisa mais íntima. Eu achei gostoso, achei legal, achei divertido. E eu acho que uma das coisas que eu queria fazer com o canal no YouTube é me divertir um pouco, fazer uma coisa que eu gosto, que eu realmente gosto, assim, me divirto fazendo. E conversar dessa forma mais íntima é uma coisa que eu realmente estou aproveitando. E hoje eu queria falar um pouco sobre uma questão mais que me leva mais pro lado profissional, assim, que é a falta de dinheiro. Ai, que tristeza, gente. Não, deixa eu explicar pra vocês. No último vídeo, se vocês assistiram, eu falei que meu computador estragou e aí eu gastei muito dinheiro pra consertar ele. Quase R$ 2.000. Tipo assim, eu só paguei esse valor porque o computador é muito mais caro que isso. Mas foi um preço, assim, que eu não tava contando que eu ia gastar, sabe? Era um dinheiro que eu nem tinha, tanto é que foi meu pai que me ajudou a pagar. Mas era um valor que eu não tava contando que eu ia gastar esse mês. E assim, eu trabalho, né? Eu faço pesquisa na UFMG, em iniciação científica. Só que a bolsa é muito pouca, né? Então, assim, não dá pra eu me bancar 100%. Meu pai que me banca, minha mãe também. Eu acho que esse é o momento, assim, que eu tô... O fato de isso ter acontecido me despertou uma coisa na cabeça de que eu não tô conseguindo juntar dinheiro, não tô conseguindo economizar e fazer uma reserva ali. O que é perigoso, assim, né? Porque podem acontecer outras coisas e eu não tenho dinheiro pra... Enfim, eu precisar recorrer a meu pai. Só que, né, até quando eu vou precisar recorrer a ele pra pedir ajuda nesse sentido? Que é uma coisa muito chata, né? Você ficar pedindo dinheiro já nessa idade, enfim. Tudo bem que eu tô na faculdade ainda, mas é chato. Eu acho que entra um pouco numa parte de, ok, eu tenho esse privilégio, eu entendo que eu posso ter uma dedicação mais exclusiva à iniciação científica, à faculdade. Eu não preciso, não é como se eu precisasse de trabalhar para conseguir me sustentar aqui em Belo Horizonte. Graças a Deus, meus pais têm uma condição financeira confortável, não é assim maravilhosa, né? Aquela coisa assim, ok, vou jogar dinheiro por aí, gastar dinheiro à toa, mas também é uma coisa que, assim, ok, eu tenho uma vida confortável, graças a Deus. Só que, ao mesmo tempo, é isso, sabe? Isso fez com que eu pudesse ter uma dedicação e fazer pesquisa na universidade. Vocês podem ver que a maioria das pessoas que estão em iniciação científica, na faculdade, recebendo bolsa, essas coisas, são pessoas que não precisam de trabalhar, porque é muito difícil você dedicar os dois ao mesmo tempo, né? E quando você precisa se manter, você vai querer pegar um emprego, um estágio, assim, que vai te pagar bem e tudo mais. Eu sinto falta de ter um estágio, assim, que me pague bem, mas eu também sinto que eu não quero fazer uma coisa que eu não gosto, sabe? Eu quero, quando for pra pegar um estágio, eu vou querer pegar um estágio que é uma coisa que realmente, assim, eu quero, uma área que
pode talvez não ser inicialmente uma área que eu queira trabalhar, mas que ela tá ali no caminho, sabe? Que não seja uma coisa totalmente contrária àquilo que eu quero pro meu futuro. Mas por que eu tô falando disso? Minha amiga Lara, ela é uma das minhas melhores amigas aqui em Belo Horizonte, ela faz jazz. E aí ela vai ter uma apresentação de final de ano agora. E aí, a apresentação é R$60. E aí eu falei com ela, por causa desse trem do notebook que eu tive que gastar e tudo mais, eu falei com ela, amiga, olha, eu não vou conseguir ir, porque é aquela coisa, né, gente? Não é que eu não tenha R$60, mas assim, até o final do mês eu vou precisar desses R$60 pra muitas coisas. Fazer compra, pagar conta, R$60 é meu plano de telefone, por exemplo, de celular. Então, assim, não é como se eu não tivesse esse dinheiro, mas é porque eu vou precisar de usar ele para certas coisas que são mais urgentes e são mais necessárias. Só que ao mesmo tempo é uma sensação muito ruim, porque eu queria ir, queria prestigiar minha amiga, queria ver ela apresentando. Tipo, na semestre passado ela também apresentou e eu fui, e foi muito legal, assim. E eu queria ir de novo, só que infelizmente eu não vou poder ir por essa questão. E realmente, assim, eu acho que é muito chato quando a pessoa faz muita questão de você e você não pode ir numa coisa. Não é como se eu já tivesse outra coisa marcada no dia, não tenho. Eu vou estar livre no momento, no horário lá. Mas é porque eu realmente não vou poder ir. Provavelmente eu vou ficar em casa enquanto ela tá lá apresentando. E a família dela é de longe também. Os amigos, outros amigos dela são mais de longe. Então, tipo, porque ela é de outro estado. Então, eu realmente queria estar lá e não vou poder. Mas não é nesse sentido de me martirizar. Tipo, eu acho que se eu tivesse me planejado antes, igual minha amiga veio também da minha cidade, aí, enfim, só que ela avisou só com uma semana de antecedência, não tinha me programado pro quanto que eu ia gastar, né? Então, tipo, enfim. Mas isso é uma das coisas que eu falo. Tipo, com isso, eu percebi de que eu tava gastando muito. Por exemplo, eu não sou muito de gastar com besteira, mas eu gasto muito com padaria, por exemplo. E aí eu percebi que se eu começar a comprar as coisas no supermercado adiantado, me programar, eu consigo, tipo, comprar as mesmas coisas, consumir as mesmas coisas, talvez não as mesmas, mas tipo assim, eu posso mudar algumas coisas e de forma que eu vá gastar menos no final do mês. O que é muito importante, né? Porque, igual eu falei, eu não tenho essa reserva, assim. Se eu for ver, eu acho que a reserva que eu tenho, sinceramente, deve ser tipo R$50, que tá numa caixinha da Nubank, mas que eu nem posso tirar agora porque tá travado, né? Caixinha. Mas assim, se for levar. Se for botar na ponta do lápis, o tanto que eu tenho economizado é R$50. Isso não tá certo. Eu acho que eu preciso mudar pra quando acontecer uma coisa igual aconteceu com o notebook, eu não precisar realocar as coisas da minha vida, deixar de fazer coisas que eu queria fazer em função disso. É justamente, eu preciso me organizar mais para que esse tipo de coisa não aconteça, sabe? Eu não precisar deixar de fazer coisas que eu queria muito fazer, por irresponsabilidade minha, digamos assim. E nesse sentido, é irresponsabilidade mesmo, porque eu não tava me organizando financeiramente. Uma coisa é você não ter e você tá sempre ali no limite. Eu sei que essa é a realidade da maioria dos brasileiros, assim. Mas felizmente não é a minha. Só que eu não tava me programando e aí agora eu tô tendo que arcar com as consequências dessa minha desorganização. E eu, no geral, sou uma pessoa muito organizada, mas pra isso, até hoje eu não fui. E eu espero ser, e eu vou precisar de ser nos próximos meses, né? Porque, enfim, muita coisa vai mudar, eu pretendo pegar estágio e tudo mais. E eu tô morando sozinho, cidade grande, Belo Horizonte. Então, eu sinto que eu preciso disso, mas agora foi o ponto-chave de falar, ok, você não pode continuar assim mais. Realmente, depois do que aconteceu, eu preciso me organizar pra que isso não aconteça de novo. Eu já fiz o vídeo sobre morar sozinho, né? Vocês podem ver. E isso foi uma das coisas que eu falei que eu precisava aprender. Eu acho que eu já aprendi um pouco a me organizar financeiramente. Se vocês verem como eu era quando eu morava na minha cidade com meus pais. Por mais que eu já trabalhasse lá e, enfim, pudesse bancar alguns luxos meus, digamos assim, eu tava na casa deles, né? Então, tipo assim, eu não tinha essa responsabilidade de pagar minhas contas. Gente, a bateria tá acabando, não. Mas voltando àquilo que eu tava falando, eu acho que eu tô justamente nesse momento de morar sozinho e começar a entender como as coisas funcionam. Isso é uma coisa que eu acho essencial, assim. É claro que não é todo mundo que pode
Mas quem tem a oportunidade de morar sozinho, seria ótimo, porque eu acho que você sai daquele conforto da casa dos pais, ou enfim, com quem que você mora, e aí você começa a se virar por conta própria. Tudo que você tiver que fazer, é claro que você pode pedir ajuda para as pessoas, mas assim, no geral, é você que vai ter que fazer. Limpar a casa, vai ser você que vai ter que limpar. Cozinhar, vai ser você que vai ter que fazer a sua comida. Pagar suas contas. Eu acho que é uma experiência boa, assim, mas não no sentido de que é confortável, mas sim no sentido de que você vai crescer muito a partir daquilo, mas também tem um certo conforto, porque morando sozinho, você vai fazer seus horários, você vai poder, sei lá, se eu não quero cozinhar agora, você não é obrigado. Se eu não quero limpar a casa agora, você que vai ter que lidar com sua sujeira, com sua desorganização. Então, eu acho nesse quesito muito bom. Só que ao mesmo tempo, essa parte financeira que deixa a desejar, assim, em algumas partes, é muito legal no sentido de que isso me motiva muito a querer buscar sempre mais e sempre mais. Por exemplo, eu tenho muita vontade de trabalhar com entretenimento, televisão de preferência. Nossa, tenho muita vontade de trabalhar com televisão. Estar desconfortável me faz buscar esse conforto e querer esse conforto para o futuro. Eu acho que isso faz com que eu busque mais aprender, que eu busque mais estudar, que eu busque mais correr atrás dos meus objetivos. Essa falta de conforto, essa não permanência na zona de conforto faz com que eu almeje mais coisas para minha vida, e muitas vezes são coisas que eu nem imaginava. Então, coisas que eu vou percebendo que eu preciso, com a vida vai acontecendo, e eu vou percebendo que certas coisas que eu preciso ou que eu quero são mais necessárias, digamos assim. E aí isso faz com que eu busque atrás. E assim, o mundo que a gente vive, tudo é movido pelo dinheiro, né? Então, se você tá crescendo profissionalmente, tá alcançando cargos mais altos também, eu acho que tem uma parte de você se realizar profissionalmente, fazer aquilo que você gosta, fazer uma coisa que você se diverte fazendo, mas também você não pode esquecer da parte financeira, né? Você tem que pensar também no retorno financeiro a partir daquilo que você faz. Então, se você consegue conciliar uma coisa que você gosta de fazer com uma coisa que vai te dar retorno financeiro, se você conseguir conciliar isso, não vai ser uma coisa assim que você vai estar fazendo simplesmente pelo dinheiro, porque vai chegar um momento que você vai cansar daquilo, mas ao mesmo tempo você vai estar fazendo uma coisa que você gosta. Mas para você continuar fazendo outras coisas além do trabalho, que você também gosta, que você tem vontade de fazer, sei lá, uma viagem, ter um maior conforto em casa, morar num lugar melhor, comer em restaurantes e em bares e cafeterias que você gosta, fazer passeios na cidade, se divertir com os amigos. Esses momentos de lazeres também são momentos que você vai precisar de bancar, e aí eu acho que isso motiva bastante a gente a estar sempre procurando uma coisa mais certa, assim, pra você, sabe? Sempre crescendo. Particularmente, eu acho que eu tenho um perfil muito de não acomodação, porque por mais que eu esteja fazendo uma coisa que eu gosto, a partir do momento que eu sinto que eu acomodei naquilo, eu vou cansar, mas não que eu vou parar de fazer aquilo, mas é que eu vou sentir a necessidade de me desenvolver mais nas coisas que eu preciso fazer. Desde criança eu aprendo inglês. Eu comecei a estudar inglês, eu acho que com uns 10 anos de idade, 8, não sei, por aí. E aí eu não me contento agora, tipo, tá bom, ok, eu já tô com inglês, já falo, já escuto, enfim, consigo me comunicar em inglês, ok, sabe? Eu não sou, assim, um dicionário de inglês, né, mas consigo me virar. Então, eu já sinto a necessidade de aprender uma outra língua. E eu acho que eu sou assim em todos os momentos, em todas as partes da minha vida. Se eu sinto que eu tô estagnada num lugar, eu acho isso muito perigoso, porque eu fico entediado e aí eu deixo de me sentir realizado. Eu acho que é claro que a gente tem que tomar cuidado também para não ficar sempre buscando mais num sentido ganancioso da coisa, assim. Eu quero mais, independente de tudo, eu quero sempre mais e mais e mais e mais e mais, e não tem motivo. Eu acho que, assim, se você chegar num momento que você tá satisfeito onde você tá,
é ok você ficar ali, mas às vezes você pode fazer coisas e mudar uma coisa ou outra que seria interessante também, assim, nesse sentido mesmo de evoluir, sabe? Se você tá num trabalho que é muito bom, fica ali. Mas busca fazer um hobby diferente, busca aprender coisas novas, porque tudo bem, eu acho que é legal a gente fazer aquilo que a gente já gosta, aquilo que a gente já sabe, mas a partir do momento que a gente tá parado e, sei lá, 10 anos fazendo a mesma coisa, por que não buscar, sei lá, uma aula de idioma, uma aula de, sei lá, um instrumento musical, buscar fazer um exercício, sei lá, uma aula de dança, um tipo de exercício diferente, coisas que você vai estar reorganizando a sua forma de funcionar, reorganizando a sua forma de ver o mundo, porque eu acho que a partir do momento que você começa a ter práticas e atitudes e se desenvolver em áreas diferentes da sua vida, você começa a ter uma visão de mundo diferente. Voltando ao exemplo do idioma, eu tenho muita vontade de aprender italiano. A partir do momento que eu começar a aprender italiano, eu tenho certeza que eu vou abrir minha mente no sentido de que eu vou entender mais sobre a cultura, vou saber mais sobre o país, vou entender mais sobre a culinária, vou procurar consumir mais conteúdos em italiano e a partir daí eu vou entender outras vivências que não são aquelas em inglês inglês, português e espanhol, que é o que eu sei. Então, assim, a partir disso, você vai começar a ampliar a sua mente para entender outras perspectivas de vida. E eu acho isso muito necessário, muito inteligente, muito vivo. E aí, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é de viajar. Eu tenho vontade de conhecer o mundo todo, se eu tiver oportunidade, mas eu tenho um certo interesse maior por duas coisas. Aquilo que é novo, então eu tenho muita vontade de conhecer esses países que são super futuristas, que estão pensando sempre no futuro, porque o passado é legal a gente conhecer, é legal a gente entender, pra gente saber como que a gente chegou, por que a gente é assim hoje em dia. Mas eu acho que o futuro tem uma coisa, assim, de uma certa esperança. Eu tenho muito mais vontade de conhecer um Japão, por exemplo, uma China que é super tecnológico, do que a Europa. Eu tenho vontade de conhecer a Europa por causa de toda a história, e, assim, um lugar maravilhoso. Mas essa tecnologia, essa coisa nova, essa novidade me encanta. E isso entra um pouco nessa inquietação que eu tenho de estar sempre procurando o novo. E outro quesito que eu gosto muito em viagens é conhecer cultura, tanto a parte de vivência, de contato do dia a dia das pessoas, quanto a parte mais cultural, de manifestações culturais, por exemplo, festas, tradições, e também a parte culinária, que eu acho que entra muito nisso. E a partir do momento que a gente vai estudando e vai entendendo, isso vai se tornando também mais palpável e mais... Eu acho que você começa a entender mais o funcionamento do mundo, não só do seu mundo, mas do mundo do outro também, que eu acho extremamente importante. Grande parte dos preconceitos que a gente tem é por falta de conhecimento. Então, por exemplo, é claro que tem pessoas que são ignorantes porque elas conhecem e simplesmente se sentem melhores. Aí, ok, aí a gente tá entrando em uma outra seara. Mas muito de um preconceito que a gente tem é justamente por falta de conhecimento. Então, por exemplo, eu já conversei, um dos países que eu mais tenho vontade de conhecer também é a Índia. E aí eu já conversando com pessoas, a pessoa falando assim, porque eu não tenho vontade de conhecer a Índia, porque na Índia todo mundo é porco, todo mundo é nojento. A gente sabe da realidade do país, a gente vê, né, tudo mais, mas será que é só aquilo mesmo que a gente tá vendo, sabe? Será que chegar lá vai ser só comida de rua? Será que vai ser só aquilo que a gente vê? E por trás daquilo? Por que as pessoas agem daquela forma? Por que aquilo acontece do jeito que é? Essa parte de você conhecer e quebrando seus preconceitos é muito importante. E não só, eu falo nessa questão cultural, mas os preconceitos que a gente tem no dia a dia também. Porque, por exemplo, preconceito racial, preconceito com pessoas com deficiência. Então, quanto mais a gente está próximo do outro, quanto mais a gente entende a realidade do outro, quanto mais a gente busca esse diálogo com o outro, a gente vai quebrando esses preconceitos, entendendo a importância de
de manter diálogo com todos os lados. Eu acho uma coisa muito perigosa que a gente está vivendo hoje em dia é essa polarização de opiniões, essa polarização que um polo não conversa com o outro, um tá lá, outro tá cá, um tá em cima, outro tá embaixo, um tá de um lado, outro tá do outro. E não há uma ponte de diálogo. Esse é o ponto essencial. Inclusive, uma das coisas que eu gosto da comunicação, que eu estudo na comunicação, é o diálogo, é a interação. Então, esse é um ponto essencial que a gente tem que pensar, que a gente tem que sempre tentar entender ao máximo o lado do outro. A gente não precisa concordar, opiniões divergem, ok, mas a partir do momento que eu penso e eu quero impor aquilo no outro, é muito perigoso. Se o outro quer impor aquilo em mim, é muito perigoso. A gente pode mostrar nosso ponto de vista e se a pessoa vai querer acolher ou não, ok. Mas a gente que tem a capacidade de escolher aquilo que a gente acha melhor pra gente. Talvez uma coisa que eu ache melhor pra mim não seja o melhor pro outro, mas pra mim vai ser. A partir do momento que a gente procura conhecer mais uma cultura, também, quando a gente está viajando, nós começamos a pensar nos porquês. Eu acho muito importante também a gente pensar os porquês das coisas. A partir do momento que nós entendemos como as coisas funcionam, não só como, mas o porquê delas funcionarem, é extremamente interessante, assim. E aí você começa a perceber que talvez um funcionamento do outro, na hora que começa a ser aplicado para você, também faça sentido. Então, uma das coisas que... Eu tô lendo um livro que chama The Birth of Korean Cool, né, que fica falando justamente de como que a Coreia foi criando esse soft power e tudo mais. E muitos dos hábitos que eles têm são hábitos que foram ou adquiridos por causa do confucionismo, então esse respeito mútuo ao próximo é uma coisa muito do confucionismo, ou então é uma coisa mais imposta pelo governo mesmo como uma forma de sobrevivência do país. A partir do momento que a gente entende o porquê daquilo ser de tal jeito, e a gente entender que aquilo pode funcionar também pra gente, é muito enriquecedor. Eu acho que, no geral, assim, a lição que fica com esse vídeo, desde o início ali, é que a gente tem que se organizar, tentar sair dessa zona de conforto, e a partir do momento que a gente sai da zona de conforto, tentar entender o lado do outro, tentar entender os porquês do outro, de forma que a gente vai poder ter diálogo, a gente vai poder ter uma vivência melhor, a gente vai poder aplicar na nossa vida, talvez, hábitos que façam muito sentido pra gente, que talvez a gente não conhecesse antes. Uma das coisas que mais me deixa motivado e focado é essa busca constante por conhecimento. E eu não digo só um conhecimento específico, uma coisa assim, sei lá, você começa a estudar uma coisa e só estuda aquilo, mas um conhecimento de mundo mesmo, saber um pouco de tudo. É claro que você não pode saber um pouco de tudo e não saber nada em profundidade, tipo assim, alguma coisa em profundidade. Você sabe rasamente de tudo, mas não tem nada que você sabe profundamente. Também é importante você se aprofundar em certas coisas, mas é importante você saber um pouco de tudo, assim, nem que seja de forma mais superficial, justamente para você ampliar sua visão de mundo, porque a partir do momento que você vai sabendo um pouco aqui, você vai conseguir conectar com uma outra coisa que está ali, com uma outra coisa, com uma outra coisa, e no final, essa mistura de coisas e de conhecimento que você tem vai te transformar em uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais legal. Falei. O vídeo foi cortado no meio porque, enfim, a bateria descarregou. Mas eu gostei muito do rumo que essa conversa tomou. Se vocês gostaram também, comentem aí. Me mandem mensagem no Instagram, o link tá aqui na descrição. Se inscrevam no canal, curtam, assinem o sininho pra vocês receberem notificação toda vez que eu postar coisa também. E é isso. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.